Tu és o meu Deus, a minha rocha e fortaleza. Papai, eu te amo, eu te adoro, eu te venero, eu te louvo, eu te glorifico. Apresento a Ti todos os nomes que estão neste livro de oração. Apresento a Ti a minha vida, a minha alma, o meu espírito. Apresento a Ti o projeto Andando no Espírito e apresento a Ti cada pessoa que está assistindo este vídeo agora. Obrigado por nos abençoar e operar o Teu poder e a Tua graça sobre nós. Pedimos perdão pelos nossos erros e falhas, reconhecendo que somos pecadores e recebendo o perdão que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Papai querido, por estar conosco. Seja bem-vindo e me ajude a colocar este projeto em prática. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui com o nosso projeto Andando no Espírito e agora vamos começar o livro de Gálatas, né? Gálatas capítulo 1 e 2. Nós vamos começar hoje a andar no Espírito no livro de Gálatas, tá? Ande no Espírito, seja um milagre na vida das pessoas. Compartilhe este vídeo para todas as pessoas. Se inscreva no meu canal do YouTube, por enquanto Ronaldo dos Reis, tá legal? Você se inscreve, dá um joinha, clica no sininho e você vai receber as mensagens todos os dias, tá legal? Também não me esquece de curtir a página no Facebook. A página é Andando no Espírito. Curtiu, compartilhou e vamos andar no Espírito, ser um milagre na vida das pessoas, tá certo? E aqui no capítulo 1 de Gálatas, capítulo 1 e 2, Paulo então faz a sua saudação aos Gálatas. Paulo, ele esteve nessa região, né, na época de Atos dos Apóstolos, e foi muito legal. Ele abriu aí esse ministério nessa área tão bacana, tão importante, que é a área dos Gálatas. Paulo ficou desconcertado com os Gálatas, que ele começa, né, dizendo que quem era essa gente e como entrou Paulo em contato com eles, né? Vamos lá então explicar um pouquinho o povo e o seu problema. Os Gálatas, eles eram principalmente um povo indo-europeu de origem celta, da Gália, né? Mas incluíam também pessoas de outras nacionalidades. A província romana da Galácia compunha-se de pelo menos 4 cidades constantes no registro bíblico. Quais eram? Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Psídia. Estas foram visitadas por Paulo na sua primeira viagem missionária, lá no livro de Atos, e estabeleceram-se congregações nesses lugares. Você pode confirmar isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 14 e 16, né? Timóteo é um daqueles primitivos cristãos gálatas. Depois da primeira viagem missionária de Paulo para a Galácia, os apóstolos e os líderes na comunidade cristã reuniram-se em Jerusalém em 49 depois de Cristo e tomaram a decisão de que a circuncisão não era necessária para os cristãos. Está lá no livro de Atos, capítulo 15. Depois desta reunião, Paulo e Silas transmitiram este aspecto de boas novas às congregações da Galácia. Está lá no livro de Atos, capítulo 16. Pouco depois, porém, Paulo ficou chocado ao saber que certos na Galácia estavam insistindo em que os cristãos tinham que ser circuncidados. Tais pessoas eram judaizantes que procuravam fazer com que os cristãos gentios se ajustassem a peculiaridades da lei mosaica. Só que eles decidiram que não precisava, ou seja, Jesus veio para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei, então não precisava mais disso. Estavam também minando a autoridade de Paulo como apóstolo. Portanto, foi para lidar com essa situação infeliz que Paulo escreveu aos Gálatas.
exortando-os a recobrarem o juízo. Escreveu a carta, quer enquanto ainda estava na segunda viagem missionária, provavelmente estando em Corinto, quer pouco depois de chegar a Antioquia da Síria. Portanto, a carta pode ter sido escrita já em outono do ano de 50 depois de Cristo até 52 depois de Cristo, ok? Paulo disse aos Gálatas que esses judaizantes estavam tentando perverter as boas novas. E conforme disse Paulo, essas boas novas eram a respeito de quem? De Jesus Cristo. Sim, são as boas novas a respeito da liberdade que Cristo traz. Liberdade da servidão ao pecado herdado e também liberdade da servidão da lei mosaica. Por isso Paulo repetiu 2 vezes a advertência de que se alguém, mesmo que fosse um anjo do céu, declarasse como boas novas algo além do que ele mesmo declarou como boas novas, seja amaldiçoado. Está lá em Gálatas capítulo 1, você vai ler o livro de Gálatas capítulo 1 e capítulo 2, leia os 2 capítulos, porque é uma sequência ali, 1 e 2 por 7 vezes, para você entender, e tem muita coisa boa ali para a gente entender, tá bom? Então, qual o objetivo da carta de Paulo? Primeiro, ele especifica claramente a sua autoridade como apóstolo. Segundo, apoia habilmente a decisão dos apóstolos na questão da circuncisão. E contrasta as obras da carne com os frutos do Espírito, destacando as obras que agradam a Deus. A gente vai ver aí o fruto do Espírito lá no capítulo 5, tá legal? Paulo defende seu apostolado. De início, Paulo traz a atenção à sua autoridade, dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por intermédio de Jesus Cristo e de Deus, o Pai. As boas novas que vos foram declaradas por meio de mim são algo humano, não são algo humano, porque nem as recebi de nenhum homem, nem me foram ensinadas, exceto por intermédio de uma revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele teve um encontro com Jesus, que a gente já sabe, né? A gente viu lá em Atos capítulos 22, versos 6 ao 16, e ele está repetindo isso em Gálatas capítulo 1, ok? Paulo relata brevemente como ele antes se havia destacado no judaísmo, mas que depois de sua milagrosa conversão por Cristo, fora proclamar as boas novas na Arábia e em Damasco. Daí, Paulo fala sobre ter visitado Pedro em Jerusalém por 15 dias. Foi só 14 anos mais tarde, em 49 depois de Cristo, que Paulo voltou a Jerusalém para a reunião sobre a circuncisão. Ele chama os judaizantes que promoviam a circuncisão de falsos irmãos, que procuravam escravizar os cristãos fiéis. Mas ele disse: a estes não cedemos no sentido de nos submetermos, não, nem por uma hora, para que a verdade das boas novas continuasse convosco. Gálatas 2, de 1 a 5. Gente, falso profeta vai ter de monte, né? E Paulo é fantástico porque ele leva o Evangelho de Jesus Cristo sem a cobrança, né? Sem aquela coisa de você ser cobrado por uma lei, você ser cobrado. Não, Jesus te dá a liberdade para você servi-lo. Não precisa fazer nada, ele já fez, ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço da cruz. Nós precisamos servi-lo com amor. Nós precisamos servir a Deus em espírito, porque na carne a gente vai errar, a gente vai pecar e a gente vai cair, né? Paulo tinha autoridade, sim, porque ele foi constituído pelo próprio Jesus Cristo num encontro fantástico. E Paulo foi direcionado para os gentios,
Porque Deus queria alcançar os gentios, alcançar os outros povos, mas sem a doutrina, né? Você precisa ter bom senso, você precisa ter seguir uma uma ética, mas com bom senso, com qualidade, com sabedoria do Espírito Santo, e não uma doutrina que te escraviza, uma doutrina que te trava, uma doutrina que que faz você escravo. Isso não funciona, e não é do feitio de Jesus Cristo, e muito menos do Evangelho de Cristo, né? E haviam homens lá querendo que eles fossem circuncidados porque era a lei, mas Jesus veio para cumprir a lei, né? E a gente tem que obedecer a lei, é claro que a gente tem que obedecer a lei, mas você não precisa ser escravo da lei, você não precisa ser escravo de uma religião, vamos lá dizer assim, né? E Paulo então estava explicando para os Gálatas exatamente isso, porque eles estavam voltando para aquilo, mas não era aquilo que Paulo tinha ensinado pelo Espírito Santo, tá certo? E ele fala, no capítulo 1, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Sicília. Ou seja, Paulo, ele quer que nós servimos a Deus em liberdade de espírito, em liberdade, ok? Então você precisa querer servir a Jesus, você precisa querer aceitar a Jesus, você precisa de livre e espontânea vontade querer fazer a vontade de Deus, sem forçar, sem lei, sem nada, porque é isso que agrada a Deus. É quando você tem um encontro com Jesus, quando você tem um encontro com a palavra e Deus fala com você, e você é curado, e você é restaurado, e você é transformado, você tem a liberdade de servir a Deus, né? O diabo, ele infiltra as pessoas dentro da igreja para perverter a palavra, para confundir as pessoas e elas serem redirecionadas. Por isso nós precisamos estar convertidos a Cristo, ok? Se converter a Cristo é mudar de direção e fazer a vontade de Deus, se voltar para a vontade de Deus, né? E Paulo fala muito sobre isso no livro de Gálatas, né? E é muito interessante isso, porque nós precisamos estar sempre com os olhos em Jesus Cristo, andando no Espírito. Então quero ler um pouquinho também o capítulo 2 para vocês. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém. Aí ele vai discutir lá aquela questão da circuncisão, tal, né? Entre outras coisas. E Paulo continua falando no verso 11, chegando Pedro. Pedro era aquela questão, né? Quando Pedro estava com os judeus, ele então agia como judeus, né? Mas Pedro, quando estava com Paulo, ele tinha mais liberdade. E aí chegou alguns judeus lá e ele se retraiu novamente. E Paulo ficou muito bravo com relação a isso, né? Porque os judeus têm costumes que nós não temos, aquela coisa toda, né? E Paulo então fica bravo com ele e fala: olha, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Ele estava dizendo isso para Pedro, né? Nós somos justificados pela fé, e não por aquilo que a gente faz, mas sim por aquilo que a gente acredita. E quando você tem fé de verdade, você tem atitudes que agradam a Deus e não que desagradam a Deus, que era a questão daquela época dos judeus. E Deus não queria um monte de coisa que Deus não queria que os judeus fizessem, tanto é que Deus levanta Paulo para levar o evangelho para os gentios, para que os gentios tivessem a oportunidade de ser salvos também. É muito interessante isso. A gente precisa entender a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, estudar o livro de Gálatas, porque tem muita coisa boa para você aprender lá, para você compreender tudo o que Paulo enfrenta
para poder levar o Evangelho de Jesus Cristo, o Novo Testamento, as boas novas para as pessoas, né? E aí Paulo continua: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Por quê? Porque a lei mata. Lembra que a gente já falou sobre isso, né? Quando a gente aceita Jesus e é batizado, o que acontece? A gente morre para a vida, né? Morre para a lei e nasce para o Espírito, né? É nascer de novo, né? E estamos mortos para o pecado. Por quê? Porque estamos em Cristo Jesus, vivificados no Espírito, tá? Mortos para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, quem é que passa a morar em você? Jesus Cristo. Ele coloca em você quem? O Espírito Santo. Então já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo vive em mim. Para quê? Para que eu vença a carne, para que eu ande no Espírito e vença a carne, vença a nossa natureza. E somos mais do que vencedores, ok? Com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Quer dizer, a gente continua vivendo na carne, mas temos que viver pela fé no Filho de Deus, em Cristo Jesus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu à toa. Ele fala debalde, né? Morreu à toa. Não. A graça, quem nos dá é Jesus Cristo, ok? Ele morreu, pagou o preço. Então ele nos dá a liberdade, ele nos dá. Em Cristo nós somos livres. E essa graça, em Cristo nós somos perdoados. E esse perdão é de graça. Ele foi pago na cruz do Calvário. Então quando você aceita Jesus, você então recebe a graça, recebe o perdão. Você faz a oração da fé, e ela está na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube e também no Facebook. Você clica e baixa a oração da fé e faz a oração da fé. Então a graça vem para você. Todo mundo tem a graça? Não. Só quem tem Jesus Cristo, só quem o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida é que recebe a graça, recebe o Espírito Santo e tem uma nova vida, é uma nova criatura, como a gente já viu lá em Coríntios, né? Tudo isso Jesus fez, e Paulo estava falando para os Gálatas: olha, é assim que tem que ser, não vocês voltarem a ser escravos de alguma coisa. Não é isso. Jesus nos dá a liberdade, mas a liberdade para servi-lo, a liberdade para amá-lo, a liberdade para obedecê-lo, a liberdade para fazer a vontade de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. É fantástico, né? Vamos orar? Vamos orar então. Papai, em nome de Jesus, que essa liberdade que Jesus Cristo conquistou na cruz para nós venha sobre todos os nomes que estão neste livro de oração, que a tua justiça, o teu amor, a tua cura, a tua libertação, a tua transformação alcance cada nome que está neste livro na autoridade do nome de Jesus, e também todas as autoridades seculares e espirituais recebam a justiça de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a vontade de Deus se cumpra na vida de cada um. É poder, é graça, é unção, é amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Vamos ler o livro de Gálatas, mas leia 7 vezes para você compreender, entender. O Espírito Santo vai te mostrar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus te ama e eu também. Seja um milagre. Espalhe essa mensagem para todas as pessoas que você conhece,
no YouTube, no Facebook, no Instagram. Mande para todas as pessoas que precisam de uma oração e você se tornará um milagre. Não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha, clicar no sininho e curtir a nossa página no Facebook Andando no Espírito. Qualquer dúvida é só entrar na descrição do vídeo, fazer a sua pergunta, que a gente vai ter o prazer de responder também. Vem para me ajudar, eu te convido a me ajudar a espalhar o projeto Andando no Espírito. Eu te desafio a andar no Espírito em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama e eu também. Ele vive no meu coração, posso crer no amanhã, porque eu sou seu filho, Pai, oh, porque Ele vive. Temor não há, oh papai.